E aí, galera, bom dia! Bom dia! Esperar vocês entrarem. Ai, gente, depois dessa live aqui com a senhorita Ju, né? A gente vai falar hoje de psicologia, frente a tudo isso que tá acontecendo. Eu vou ficar caladinha, né? Vou deixar a Ju falar. Oi, Drica, Michele, bom dia! Depois disso eu tenho treino com a Fefê. Ai, não queria treinar. Ai. Ainda acordei meio asmática, né? O outono sempre acaba comigo. Ai, ai. Bom dia, pessoas. Oi, Bionda. Tariane, bom dia. Oi, Roneide. Vou esperar a Juju entrar. Bom, por que a gente decidiu fazer essa live, né? Falar sobre a psicologia frente ao Covid, né? O que está acontecendo no mundo, na verdade, né? Ó, Ju chegou. Porque eu venho recebido muitos directs, né, de muitas pessoas falando, dizendo que estão abrindo transtorno de ansiedade, que já estavam, tipo, tratadas bem em remissão. E com tudo isso que está acontecendo, estão paralisadas, ideação suicida, estão abrindo quadros de ansiedade, né? E aí eu falei, Ju, cara, vamos falar um pouco sobre isso. Eu não sou a melhor pessoa para falar sobre isso, porque na minha cabeça eu sou muito prática, né? Então, assim, abriu transtorno de ansiedade, trata, né? Abriu uma doença, trata. Eu sou muito, assim, prática. Mas algumas pessoas não são, né? Na verdade, algumas não, a maioria não é. Então, é sempre bom a gente deixar aqui a população, o povo informado dessas alterações psicológicas que podem acontecer em momentos como esse, né? Para eles conseguirem, assim, procurar um tratamento e aceitar o tratamento que vai ser proposto, né? Porque as pessoas também têm dificuldade de aceitação, principalmente de medicação. Sabe que, de certa forma, dependendo do estado psicológico que a pessoa se encontre, essa medicação ela é importante. Chegou, dona Ju! Olá, dona Pri, tudo E bem? aí? E aí, toda planejada agora. Você acordou mais inchada hoje? Me conta, o que você achou? Imagina, meus olhos estão super abertos. Não, eu tô perguntando isso porque você tem uma constituição parecida com a minha, né? E eu acordei super mega inchada hoje. E Nossa já Senhora, sei Deus tem que, noção. e já sei que o Vata vai chegar com tudo na gente. Ai, Senhor, vou fazer minha peia. Mas não hoje, eu Ah, vou fazer semana eu que ia vem. fazer hoje, mas aí já arranjei 2 lives, já arranjei um atendimento, aí eu falei, não vai É, ser hoje. semana que vem eu vou tirar um dia de folga, assim, folga de internet, folga de live, É, porque a gente vai ter que ficar em casa mais 15 dias, né? Parece que sim, amanhã sai um parece que sim. decreto para dobrar a quarentena. Então eu vou pegar um dia desse e ficar assim, produzir sem fazer nada, sem pensar muito, para reduzir esse vata. Até porque, né, ficar sem pensar muito, pelo menos para mim agora, eu acho que é das tarefas mais difíceis. Tá difícil, né? Ou sem pensar muito, ou sem produzir muito, ou, É, enfim, sem é. estar muito, né? Quer dizer, desligar. Eu não sou uma pessoa que tem uma certa dificuldade, assim, né? Eu até estava falando esses dias sobre isso um pouco, é uma das coisas que eu quero trazer aqui, inclusive, é dizer, do movimento para dentro, assim, que todos nós precisamos, uns têm mais facilidade que outros. Eu tenho uma certa facilidade, mas esse momento, ele, por diversas razões, quer dizer, a gente já tem tudo isso que você estava falando aí antes de eu conseguir entrar, o Covid, e aí tudo que traz de implicação, enfim, temos o outono chegando, O vata que agrava bombando. mais ainda a ansiedade. Eu vou falar Eu disso no falei, final. pois é, eu falei disso ontem com as minhas meninas lá, minhas queridas grandes supervisionandas no grupo. Falei justo disso, assim, porque foi muito engraçado que assim, eram 2 casos, né, e a gente conversa, e elas, as duas, e todas nós, de uma certa forma, não, porque, olha, até, assim, eu tô muito, assim, confusa, eu tô muito É, acelerada, aí eu, assim, jura? Será que é só você? é. Mas, enfim. Então, Bom, Ju, conta pra gente assim, eu queria tentar entender um pouco, porque como eu falei, eu sou muito prática e tem coisa que eu realmente não consigo entender, né? Assim, uhum. tudo que tá acontecendo agora, tudo bem, deixa a gente um pouco ansioso, um pouco mais com medo, por causa até mesmo da nossa família.
Mas o que que leva a pessoa a ficar paralisada no momento desse? Porque eu não consigo entender essa dinâmica da paralisação, sabe? Eu acho que quando a gente tem um trauma, por exemplo, quando eu trabalhava na UPA, sempre chegava pessoas paralisadas com transtorno de ansiedade, que eu precisava tratar naquele momento com algum Zepam da vida, para a pessoa destravar e voltar, né, a conseguir falar. Porque a pessoa, quem não sabe, numa crise de ansiedade, a pessoa fica realmente paralisada. Sim. Sabe aquele negócio que acontece com o Chaves, que tinham que jogar a aguinha na cara dele, que ele ficava assim... A pessoa fica exatamente assim. A primeira vez que eu vi isso, ainda era acadêmica, eu falei, cara, eu não tô acreditando que é assim. É exatamente assim, a pessoa paralisa, ela não consegue mais se mexer. E aí, quando a gente conversa com a pessoa, por exemplo, numa UPA, a gente entende que tem um trauma ali por trás, alguma coisa com o pai, com a mãe, com o namorado. Geralmente esses traumas vêm de relações abusivas, né? Pelo menos foi o que eu vi muito na UPA. E aí eu queria entender um pouco essa dinâmica, por exemplo, do agora, né? Tipo, agora a gente está com esse cenário. A princípio, o Brasil, né? Ainda não tem nada tão assim, né? É claro que acontecem mortes, normal, como acontece com câncer, com H1N1, etc, etc. Mas assim, o que acontece na cabeça das pessoas para elas ficarem tão paralisadas, tendo ideação suicida, frente a isso que a gente está vendo? Então, você foi falando, eu até fui anotando aqui algumas coisinhas que são assim super importantes. Tem várias coisas, né? Um ponto de fato, a gente vive um momento, né? É isso que você falou da ansiedade que paralisa, quer dizer, a ansiedade patológica, ela realmente paralisa a pessoa. Agora, existe, e você aí até como médica vai saber muito melhor, até se fosse caso de explicar, né? Eu até já falei disso numa outra live, existe uma ansiedade normal da sobrevivência, mas diante de uma situação real, de risco de vida, tal, e que aquilo te move, né? Luta ou fuga. O problema é quando você ultrapassa, né, o dado de realidade, ele não é para aquilo, e você começa a ter sensações que te trazem realmente, enfim, sensações físicas mesmo, né? As pessoas vão parar, como você falou, no hospital, nas UPAs, etc. Esse momento agora, o que eu tenho percebido, que as pessoas que estão mais ansiosas, mais angustiadas, mais, enfim, até reclamonas e tal, quer dizer, é um momento difícil para todos, de certo modo. Mas eu, por exemplo... Todo o mundo, né? Não só todo aqui no o nosso mundo, país. exatamente. Isso, não é só... Quer dizer, a gente tem que sair um pouco... se a gente quer não só entender um pouco melhor o que está acontecendo, mas até, assim, poder seguir olhando para a vida com gratidão, né? E como a gente fala aqui, a gente precisa... tem alguém vindo da Alemanha aí. Eu tenho duas grandes amigas na Alemanha e um primo lá também. Tem vários brasileiros que moram na Alemanha que me seguem aqui também. Essa semana eu atendi gente de Barcelona, atendi gente de uma cidade que se chama Lonely, eu acho que é isso, eu não lembro, que é sul de Portugal, fica no Algarve. Eu não conhecia essa cidade, eu já até fui no Algarve, mas essa eu não conhecia. E é bem legal, né? Porque a gente consegue fazer essa conexão aí com a galera e entender até o que está acontecendo nos outros países, né? Pois é, eu olhei assim, eu vi a bandeirinha, por isso que eu me lembrei. Mas eu tenho que ter um cuidado danado, porque eu tô tão vata que daqui a pouco não sei mais o que eu tô dizendo, mas tudo bem. O que acontece? Se a gente... existe uma situação global, quer dizer, não é uma situação só aqui na minha casa que está acontecendo. Então, esse é o primeiro ponto. Quanto mais a gente vive... Você falou assim, eu sou uma pessoa muito prática. É muito bom a gente ser muito prático, isso ajuda muito na vida. Quanto mais a gente vive com os pés na realidade, né? Quer dizer, eu vivo aqui a minha vida, eu sei o que eu tenho que fazer, surge um problema, eu tento resolver da maneira mais objetiva possível, tal. Enfim, digamos que eu vou estar eu tenho menos tendência a... Minha amiga dizendo que eu vou me perder toda. Não me desejo mal, por favor. A gente vai ter uma tendência a lidar melhor com situações um pouco mais caóticas, digamos. Agora, lógico que um certo grau de ansiedade, de preocupação, ele é totalmente normal. Quer dizer, se chega aqui, você chega para mim e fala, nossa, eu estou assim, quase como se fosse um Buda, assim, entende? Nos Alpes,
eu vou falar, cara, você não tá na realidade também. Quer dizer, não é nem lá nem cá, entende? Porque a gente precisa viver na realidade. É como você falou, parece que vai ser um decreto. Eu nem vi, assim, mas, enfim, até talvez é o dia a dia, né? Cada dia a gente vai sabendo melhor como que vai ser daqui para frente, Sim, né? sim. E aí, isso é uma coisa que as pessoas que elas não vieram, digamos, de alguma maneira se preparando, que eu digo não para uma situação de desastre, assim, entende? Mas assim, não vieram se preparando para viver. Para a vida, né? Para a vida, entende? Porque existe um algo assim que a gente precisa ir fazendo, tentando melhorar a cada dia, que é para nossa própria vida. Porque assim, se a gente olha para trás, quantas grandes tragédias já não aconteceram na humanidade? Quer dizer, porque nós somos tão especiais assim que vamos passar pelo mundo, pela vida assim, né? Porque a gente vive num momento que eu digo assim, mesmo nos últimos anos, aí, sei lá quantos anos, mas nos últimos 50, sei lá, que é tudo assim, é muito conforto, é muita comida. Muita. Sabe assim, é tipo, você vai ali no mercado, quer dizer, você não precisa nem ir, né? Você liga ou você faz pela internet, entregam na sua casa. Você não precisa fazer comida. Quer dizer, é uma praticidade, eu não estou dizendo que isso tem seu lado bom, mas isso pode o ter seu lado excesso de muito praticidade, ruim, exatamente. porque ele leva a gente para um lugar de um conforto, Mimado, né? deixa a gente mimado. Deixa a gente, a Mila fala tanto aí do alto mimo, que, cara, é exatamente isso. Só que é uma coisa assim, não é só que a gente fica mimado, é que, para além do mimado, a gente fica despreparado. Então, assim, eu vejo, assim, pessoas reclamando de coisas, assim, que eu falo assim, gente, mas será que foi isso mesmo? Sabe, será que eu ouvi, tipo, isso mesmo? São coisas, tipo, alguém me mandou uma pergunta esses dias aí na caixinha, como você está lidando com os tempos de quarentena? Mas, assim, com grande, assim... Desesperada. Sabe, assim, meu Deus, como se eu tivesse, assim, fosse morrer. Aí eu respondi tentando, né, uma certa provocação, assim, eu falei assim, olha, eu tenho um teto para morar, eu tenho água quente, eu tenho ar-condicionado, tenho uma cama muito confortável, comida. Não tenho o que dizer, sabe, assim, tipo... Eu posso trabalhar de casa, cara, tipo, entende, assim, eu sinceramente, eu me sinto até mal de falar qualquer coisa. Eu acabei de pensar isso agora cedo, assistindo uma live sobre consumo, e eu já tinha comentado até isso com a Amanda, eu acho, com alguém, acho que foi com a Amanda, que eu falei assim, cara, percebeu que o nosso sistema mental de consumo mudou? Tipo, eu não tô nem vendo mais Instagram de roupa, porque eu não preciso de roupa. Entendeu? Essa blusa aqui, eu já usei ela 3 vezes essa semana, da semana passada para essa, 3 vezes, sem lavar, porque eu não tô suando, né, a ponto de ter que lavar a blusa. Então, assim, já usei para poupar roupa, para eu não ter que usar tanta máquina de lavar roupa e não gastar tanta água. Olha que loucura. Sim. Mas, assim, isso não é loucura. Eu acho que isso faz a gente repensar um pouco, né? Por que a gente compra tanta roupa? Né? Por que a gente faz tanto coisas que são realmente supérfluas? Eu vejo pessoas agora aqui na internet marcando consulta online comigo, falando, como agora eu vou tirar isso, isso e isso, porque eu já sei que eu não preciso mais, eu consegui marcar uma consulta com você. Ou seja, a pessoa não conseguia juntar dinheiro para marcar uma consulta, que é algo que não é supérfluo, né? Por causa de coisas mais supérfluas, e ela não tinha essa noção, porque como a gente está no automático, a gente não tem essa noção, cara. Toda semana eu descia, eu sou louca naquela loja Lise, né? Até falei esses dias, tem uma Lise aqui do lado da minha casa. Toda vez que trocava a coleção, eu ia lá e comprava uma blusinha. Pra que isso? Só que eu fazia assim, eu dava uma, né? Eu dou lá, quem tá passando em consulta comigo, vê que no quarto atrás tem 3 sacolas gigantes. São sacolas de roupas pra dar. Ou seja, eu tiro 2 peças e compro uma peça. Eu tiro 3 peças e compro 2 peças, entendeu? Eu vou fazendo uma troca assim, mas pra quê? Sim. Desnecessário. Isso. Agora eu tô dentro da minha casa, não tenho que ficar trocando de roupa toda hora pra ir trabalhar. E isso vai me ensinar uma coisa do tipo, tudo bem, mesmo eu estando em casa ou não, eu não vou precisar ficar trocando toda hora de roupa para trabalhar. A gente se desapega das coisas que são, né, de comida mesmo, né? Para que tanta comida? Sim, exatamente. Para que tanta comida? Ainda mais assim, sei lá, se a gente tá mais em casa, ainda que faça exercício,
tá gastando menos energia, certamente, do que se você tá para lá e para cá, enfim, tá numa vida mais corrida e tal. Eu tenho, eu tenho até Fala, mais uma pergunta. diga, Ontem eu pergunte tava vendo um tudo. filme que é Mãos Talentosas. E aí, eu não vou contar a história do filme aqui, mas a mãe falava pro menino que ele precisava estimular o imaginário dele, que ele se achava burro. E ele era realmente, ele tinha dificuldade de aprendizado. E a mãe, que nem sabia ler nem nada, era empregada doméstica, ela falava para ele que ele precisava estimular o imaginário dele, que com a imaginação dele ele ia conseguir ir mais longe, porque a mente dele que dominava tudo. Inclusive depois ele virou neurocirurgião, pediátrico, etc. E psicólogo também, né? História incrível. E aí eu fiquei pensando assim, eu falei, caraca, realmente, eu acho que muitas das vezes a mente fica tão embotada, fica tão amassada, né? Fica tão pequenininha que a pessoa não consegue abrir o leque da imaginação. E por isso, quando chega num momento desse, ela não consegue imaginar o bom do que vai acontecer ou do que está acontecendo no momento. Você acha que é isso também? Com certeza, inclusive era uma das coisas que eu tinha anotado aqui para falar, que tem a ver, quer dizer, eu não conheço esse filme, vou buscar. Nossa, tem que ver, tem Mas que ver. Mãos Eu vou Talentosas. escrever sobre ele hoje, vou postar. Ai, que bom, legal. Mas assim, você estava falando, quer dizer, justamente disso, né? A gente não é só eu falava antes a coisa de viver já num conforto e tal. Eu não sei, assim, a gente aqui, né? A gente tem aqui mais ou menos a mesma idade e tal. O público no Instagram tem uma galera um pouco mais velha, tem uma galera um pouco mais nova, mas, né, assim, eu acho que todo mundo, de certo modo, já pegou uma vida muito mais facilitada, né? Com todas Claro. essas coisas que eu vinha falando. Coisas, assim, para mim que são, sei lá, inimagináveis. Como dizer, sei lá, eu jamais poderia imaginar que quando não existiu o vaso sanitário. Sabe, assim, umas coisas assim que eu, no meu dia a dia não vou ficar pensando, mas que, enfim, se eu parar para pensar, né? E eu queria trazer um pouquinho, talvez valha a pena, assim, eu sempre te falei, assim, aqui no Instagram, ou já depois, que eu te sigo aí já há bastante tempo e tal, e eu sempre te admirei muito, não só como profissional, né, assim, pelo teu conteúdo, mas, assim, como pessoa, conforme você mostrando um pouco, assim, de si, da tua vida e tal, ali. E eu falo, caraca, tipo, sabe, isso me pega nas pessoas. E eu, assim, eu particularmente, fui uma pessoa que eu nasci num momento, assim, da minha família de vida, em que eu já tive muitas facilidades, sabe? Sim. Assim, eu nunca fui rica, nem nada disso, nem sou, mas, assim, nunca me faltou nada, né, e tal. Os meus pais, enfim, a família foi melhorando. Mas, assim, não é que a minha família não... A minha família lutou. Foi aquela, sabe, assim... E isso é engraçado. Por mais que, de certo modo, eu percebi na minha vida, em mim, como que eu tive que ir trabalhando. Porque, como eu falo, essa coisa do conforto demais, do fácil demais, isso vai estragando uma pessoa. Mas, assim, você não está determinado. Você pode trabalhar e Sim. melhorar, graças a Deus. Assim, eu dou muito atrás. Eu vejo, por exemplo, que... os meus pais, tipo, a minha mãe trabalhou desde os 18 anos, né? Assim, saiu logo de casa. O meu pai, ele trabalha, pode-se dizer que ele trabalhou desde os, sei lá, 15, 16, que ele entrou para EPICAR, ele foi militar. Então, assim, porque ele precisava sustentar muito, assim, da família, inclusive a própria irmã ajudar em casa aos 16 anos. Então, assim, eu sei que é uma família que veio de luta. Tipo assim, o meu avô paterno, que eu conhecia, mas não tive a graça de conviver assim com ele, ele foi para a Segunda Guerra, lutou lá, voltou, sobreviveu. Mas, enfim, eu sei de histórias, né? Porque as histórias, elas ficam ali no ambiente familiar. O nosso país, ele vem de um país, assim, que não foi rico, foi montado através de lutas, né? Então, Sim, os sim. índios que Quer dizer, sobreviveram lutaram, os sim, portugueses sim. que vieram para cá passavam fome em Portugal. Então, Isso, já tem um exatamente. histórico desse, né? Tem algo, mas que a gente parece que em algum momento deixou isso para trás, né? Você falou assim, você olha para mim e você vê claramente uma índia, né? Eu sou a própria Índia. Mas eu juro por Deus que minha bisavó era indígena, era índia mesmo, de uma aldeia lá, não sei aonde. A minha bisa paterna também.
Você tá, eu sou a própria, entendeu? Mas enfim. Mas assim, a minha avó, e essa é uma que é da minha convivência total, né? Assim, minha avó materna, para mim, eu digo assim, uma das grandes inspirações de vida, de mulher, de exemplo, de tudo. Porque é uma história assim enfim, de quem venceu, digamos, né? Mas ela veio, quer dizer, o meu nome é Juliana Santosé Borges. Santosé é uma cidade do interior da Bahia, lá banhada pelo Rio São Francisco, que foi inundada, tem até aquela música lá para fazer a barreira do Sobradinho, etc. Então a cidade está debaixo d'água, fizeram uma nova tal. Mas antes disso, ela veio, minha avó era professora, né? Na época tinha um normal e tal. Sim. E foi aí dando aula em vários lugares. E em algum momento ela veio com a cara e com a coragem para o Rio de Janeiro, que era a capital na época, Sim. assim, sem nada, sabe assim? E ela passou muito perrengue aqui, assim, sabe? Inclusive, eu acho que ela tá aqui na live. Ai, que bom. Mas assim, e ela te acompanha, te adora, né? Eu acho que eu já te falei isso. Mas assim, ela foi uma pessoa assim que ela não é dizer assim que passou fome, mas assim, já passou tipo assim de ter um pão com mortadela para comer só no dia, sabe assim? Então, Sim. assim, por mais que isso, por que eu tô contando E isso? sobreviveu, né? Porque Sobreviveu. a gente é codificado para isso, né? Não para comer de Exatamente. 3 em 3 horas. Tipo, comer um pão Exatamente. com mortadela por dia. E eu tô contando isso, não é assim só numa exposição a troco de nada. Não, é porque tem a ver, a gente vai falar de controle mental e do físico. O que acontece? A gente acha, por a gente viver com tanto conforto, com comer de 3 em 3 horas, com qualquer coisa belisco ali, porque tá ali, né? Isso qualquer um de nós. Se a gente não estiver atento, a gente vai fazer isso, Sim. né? A gente, na verdade, se a gente faz um treinamento mesmo, e aí é um treinamento que ele é completo, é um treinamento mental, ele envolve o físico e ele envolve, enfim, toda a parte espiritual também, né? Que é algo que vai tirar a gente realmente de si. Mas assim, a gente vai perceber que a gente sobrevive muito tempo sem comer. Lógico que vai ter, e eu não estou aqui dizendo faça um jejum de 200 horas, não é claro. isso, tá? Mas eu estou dizendo que sim, a gente está muito mal habituado e as pessoas que são menos treinadas, que nunca na vida fizeram um jejum ou que nunca na vida fizeram um treino extenuante, assim, de sair com as pernas tremendo, que nunca na vida passaram um perrengue real de falar, caraca, hoje não vai ter o que comer e tal. Essas pessoas estão muito pouco preparadas. E essas são as que mais se afetam e ficam mais ansiosas e desesperadas, em pânico. Algumas estão desenvolvendo fobia mesmo, assim. Sim. Numa situação como essa que a gente vive hoje. Fobia, e que, assim, toque. Transtorno de estresse pós-traumático. E como você falou, ideação suicida. Eu, particularmente, já atendi, não é? Atendi... mas assim, nesse trabalho aí do plantão psicológico que eu estou fazendo, me surgiram 2 pessoas com ideação suicida, assim, sabe, mesmo, né? E que não estava... Só que olha que interessante, não estava relacionado com, sei lá, o medo do vírus. Mas eram pessoas, tipo assim, olha, perdi os 2 trabalhos que eu tinha, pessoas mais humildes e tal, tenho 3 filhos, minha mulher tá grávida, não tenho o que comer, não sei o que fazer, tô desesperado, tipo, sabe, minha vida acabou. Então, nisso a gente olha assim que é muito fácil a gente, às vezes, olhar ou a gente criticar decisões que são tomadas. Eu sempre falo, bom, graças a Deus não sou eu que estou lá, porque eu não queria estar nesse lugar. Eu sou psicóloga porque eu quero fazer isso aqui que eu sei fazer, tá? Tomar decisões para um país, para uma humanidade e tal, eu acho que não me cabe, entende? São coisas dificílimas. Não há como acertar em tudo. Porque a situação é complexa demais. Sempre você vai ganhar de um lado e perder do outro. Enfim, eu não estou aqui para julgar isso. Né? Eu tenho muito mais, que eu digo assim, nós aqui, a gente ajuda muito mais fazendo o que a gente sabe fazer de melhor, tentando ajudar o outro de alguma maneira. Entende? E fazendo, como que se diz? Aproveitando esse tempo que ainda não é o de caos como está sendo posto, tá? Porque é assim que eu vejo e alguns outros colegas também, todo mundo falando do caos, o caos instalado, não sei o quê, né? E a mídia proporcionando esse alarde todo e tal, as pessoas ficando desesperadas, sendo que assim, se a gente tem uma visão macro, uma visão um pouco mais, né, saindo realmente de si, olhando para o mundo, olhando para tudo,
a gente olha assim, olha, a gente reza para que sempre a coisa possa melhorar e tem fé e esperança, né? Isso a gente não pode perder. Agora, o caos, ele pode ainda vir. Isso é uma realidade também. Quer dizer, a coisa pode piorar. Ele ainda não chegou. Ele não chegou ainda, entende? E eu não falo isso em tom de querer alardar ninguém, mas só em tom de dizer, olha, quem sabe é a oportunidade para, se você não está preparado, começa a se preparar para ontem, né? E aí, como eu acho que, na verdade, o universo ele vem dando essa oportunidade, né? Dessa preparação. Inclusive, a própria Quaresma, sim, ela faz uma preparação para isso, né? Quando nas práticas falam, faz jejum um dia, coloca uma comida que você não gosta no dia, fica 3 dias sem café, fica uma semana sem farinha, com coisa que você gosta muito, né? Então, assim, isso já é uma preparação para algo pior que possa acontecer na sua vida, que não seja o vírus, né? Que seja, sei lá, uma doença grave, uma esclerose múltipla, um câncer, alguma coisa que apareça que você não está preparado para aquilo, né? Então... Travou? Travou aí? Não, agora acho que voltou. Pode falar. Acho que voltou. Não, é isso, justamente, né? Quer dizer, eu tento sempre olhar para as coisas, né? Assim, procurando a oportunidade. Às vezes, eu até conversava com uma amiga ontem, às vezes a gente pessoalmente, tá? Ou numa situação assim que envolve outros, ou envolve tudo, né? Ou envolve o universo, às vezes a gente não vai encontrar o sentido naquele instante. Às vezes o sentido vem, sei lá, 3 anos depois. Eu falo assim, isso 3 anos depois, porque para mim, na minha vida pessoal, isso já me aconteceu. Uma coisa assim, enfim, então eu tenho muito claro que pode vir anos depois o sentido de algo que naquele momento não fez sentido algum. Você falou, nada a ver isso aqui. E depois parece que um dia, pá, né? Aí você fala assim, caraca, era aquilo, né? E é isso mesmo, se a gente está minimamente atento, a gente tem a chance de aproveitar a oportunidade, de olhar para si, não numa atitude autocentrada e egoísta, mas assim, num olhar para si e falar assim, bom, agora que eu estou confinado, porque também tem isso, as pessoas estão ficando muito ansiosas também, porque agora estão confinadas e, digamos, um jovem adulto que mora com os pais, mas a pessoa trabalha e tal, então ela passa o dia fora, meio que ela... Né? Eles quase não se falam, né? Estão ali. Agora não, agora está obrigatoriamente todo mundo confinado em casa. Então, não é assim, é uma oportunidade, não há quase como você querer esconder que existe uma relação terrível ali de família, sabe? E aí, bom, ou você vai viver o terror, ou você vai aproveitar a oportunidade para pensar, pô, caraca, sim, é tão ruim, a gente não estava percebendo, como que a gente pode melhorar isso, né? Buscar ajuda, enfim. A gente não pode realmente se desesperar sem nem se informar, né? Isso é uma outra coisa que eu venho falando. Se informar em todos os níveis, assim, a gente não vai ser especialista em tudo, não há como, né? Não tem como acertar em tudo. Não tem como acertar, e nem a gente, mesmo que estude, que busque informações, a gente não tem como dar conta de ser, né? Você é o melhor médico, o melhor psicólogo, o melhor nutricionista, o melhor economista. Não, vai ser humanamente impossível. Mas a gente vai buscar, né, pessoas que a gente de alguma maneira confia, né, e tal, e vai também buscando por si a informação, porque a gente, às vezes, o que eu vejo é uma discrepância, assim, de um desespero, que é aquilo, né, que a gente começou a live, você começou falando, da ansiedade, que ela é por uma coisa irreal. Eu não estou falando que o vírus certamente não é irreal, a situação econômica não é irreal. Por isso eu falei, existe uma ansiedade, uma preocupação real e normal, né? Mas uma pessoa que de repente olha e ela fala assim, milhões de pessoas estão morrendo no Brasil, eu tenho que olhar para ela e falar assim, olha, calma, vamos lá. Você, sei lá, viu o Ministério da Saúde divulgou quantos mortos? Porque assim, não é que as pessoas, elas não... Que a gente não se compadeça. Ontem mesmo eu soube, né? Uma das minhas colegas falou, aqui faleceu já uma pessoa tal, mas era uma pessoa que tinha já comprometimento, acho, cardíaco, pulmonar, etc., já com tal idade. Enfim. E, na verdade, falecem pessoas, morrem pessoas. Eu sei que isso que eu vou falar é meio, duro. Mas morrem pessoas todos os dias. Anteontem, a mãe de uma grande amiga minha morreu.
A mãe dela já tinha uma doença autoimune do sistema nervoso, já estava acamada há 80 anos, estava com pneumonia já há algumas semanas, não foi Covid, foi pneumonia idosa, e ela morreu, tem 2 dias. Ainda até falei assim, vocês testaram para ver se era Covid e tal? Ela falou assim, Pri, o plano a gente, tipo, não liberou o teste, a gente também não testou, porque ela, né, já vinha evoluindo mal antes de tudo isso acontecer, antes da pandemia chegar no Brasil e tal. E é isso, assim, morreu de uma pneumonia também, né? Sim. Então, morrem pessoas todos os dias, né? Eu tô falando aqui, sei lá, posso ter um problema daqui a 2 dias e morrer. Não, então, justo. E eu tenho falado disso todos os dias. Assim, quer dizer, você falou, pode parecer meio duro ou meio frio, assim, mas não é que é a realidade. Só que que o virginiano é meio frio, né? Então, por isso que eu já avisei logo os corações quentes. Mas porque... assim, mas são coisas que é só assim, a gente precisa falar o que é, né? Assim, né? Tipo, sei lá, o céu é azul, pessoas morrem, ponto. Aqui a gente está falando, tendo essa conversa nesse instante, certamente muitas pessoas ao redor do mundo estão morrendo. Eu não sei quantas, mas muitas estão morrendo de por qualquer razão, né? Eu até essa semana, quer dizer, você falou, eu também tive um pai de uma grande amiga minha, faleceu no início da semana, não teve nada a ver com Covid, enfim, ele estava já super mal, câncer avançado, enfim, já vinha numa situação bem crítica, e ele acabou falecendo, assim, entende? Bom, é triste, é terrível, mas assim, eu dei um exemplo que eu vou falar assim, chega a ser esdrúxulo, mas a gente não fica pensando que vai morrer todo dia, né? Tipo, eu digo, não, a não ser que seja a gente tem uma patologia, né? Eu não saio de casa e penso, meu Deus, será que eu vou levar um tiro hoje? Meu Deus, será que eu vou ter uma bactéria que vai me pegar hoje? A gente normal, né? Uma pessoa normal não fica com isso todo o tempo na cabeça. Mas assim, eu fui tomar banho essa semana, em um dia desses qualquer, normal, e eu uso aquele tapetinho antiderrapante. E, sei lá, tá lavando, eu não notei, tava sem. E eu me saboei, não sei o que, escorreguei. E aí escorreguei, só que assim, tive força, né? Tive tempo, reação, sei lá, me amparei, sei lá como. Só fiquei com um roxo ou outro, assim, mas não. Enfim, não caí, não cheguei a cair. E aí naquilo ali, depois eu fiquei assim, meio que rindo sozinha, mas parei para refletir assim, eu falei, bom, eu podia, se eu não me amparo para frente ou para o lado, sei lá como, eu podia cair para trás, bater de cabeça no negócio do shampoo e, bom, e sei lá, morrer ali mesmo, nem eu achar meu corpo, exatamente. Né, depois. Assim, por quê? Morreu de quê? De escorregão. Sabe assim, tipo, alguém escreveu... cara, a vida é isso. Escroto morrer a vida... escorregando, não. né? Puta que pariu. O Raul Seixas fala isso numa música dele. Deus é mais... Olha, morrer escorregando ou morrer sendo comida por um jacaré, um alligator, uma onça, alguma coisa assim, deve ser escroto de... Mas a gente não pode escolher, né? Sim, a gente não pode. Então, alguém escreveu aqui, mas o problema é ficar condenando todos os idosos. Presta atenção, os idosos já estão condenados à morte. A morte, para eles, de ordem cronológica, ela é está muito mais próxima do que da gente. Sim. Sim. Talvez por isso eles tenham, inclusive, uma dificuldade até mesmo de ficar em casa. Eu fiz essa observação ontem. Primeiro que eles já são frontalizados, né? Já perderam um pouco de massa frontal, então eles têm uma dificuldade de entendimento, né? Isso faz parte dos idosos. Mas ontem eu fui no mercado com meu marido fazer compra para a semana. Meu Deus, eu passei do lado do Popeye, que é um bar que bomba aqui, o Saulo, que é psiquiatra, sabe disso melhor do que eu. Passei do lado de um bar aqui, que tem aqui em casa, que bomba esse bar, tá? Bomba de idoso, bomba. O Daniel é amigo de todos os velhos... o Daniel é amigo de todos os velhos de Ipanema, porque assim, eles são sozinhos, eles têm depressão, né? Então, eles encontram companhia ali no bar, né? Então, desde 9 horas da manhã, que é a hora que o bar abre, eles estão ali bebendo. Eles não são alcoólatras nem nada, mas eles sentam no bar. Uhum. A gente foi ontem no mercado, não tinha ninguém na rua. Tipo, ninguém, tá? Só tinha eles. Quando a gente passou, tipo, 10 horas da manhã, tinha uns 5, 6 idosos na porta do bar que não pode mais entrar no bar, né? Então, tinha 5, 6 idosos na porta do bar. Quando a gente voltou, tinha uns 15. Assim, cheio de velho na porta do bar, e eles, nada acontecendo, tá? Eles brindando com a cervejinha deles. Daniel, é verdade que você viu. Brindando com a cerveja. Daniel não gosta que eu fale dos amigos velhos dele.
brindando as cervejeiras. Eu falei, quê? Tá de sacanagem. Eu tô em casa, enfornada, entendeu? Para eles não morrerem, porque o grupo de risco é eles, não sou eu. E eles estão aqui no bar, tomando sol, bebendo cerveja. Não, mas eu não posso julgar. Porque, de certa forma, quem está mais próximo do fim são eles. Então, como é que eu vou julgar essas pessoas, entendeu? Sim, sim. Eu não posso falar quem está certo e quem está errado. Eu acho que está errado, mas, de certa forma, eles também não estão errados. Porque eu preciso entender os dois pontos da visão, né? E aí, qual é o meu papel nesse mundo? Fazer a minha parte. Se eles morrerem porque pegaram um Covid, de certa forma, eu ainda continuo fazendo a minha parte, que é orientar, né? Que é dar um sorriso para eles dentro do mercado. O mercado ontem só tinha idoso. Dar um sorriso para eles, enfim, e orientar quem está próximo de mim, minha família, né? Minha mãe e minha avó já não vão na rua há um tempão. Sim. Elas estão comprando no mercado online. E é isso. Por que você acha que esses idosos ficam na porta do bar bebendo? Pois é, essa pra mim é nova. Na porta do bar bebendo, não tô sabendo, não. 10 horas da manhã. Essa aí eu vou lá e dar uma estudada. Fazer um estudo observacional. Vamos marcar assim, aqui, Ju, quando isso acabar. Tem que marcar. Eu não costumo marcar. Esse eu não sabia Daniel mesmo, nem conheço, juro. Mas eu quero que você venha para você estudar o comportamento deles. O Daniel é psicólogo deles. Daniel é psicólogo deles. Tá ótimo. Mas assim, você tá falando de uma coisa, né, que no fundo, assim, a gente precisa olhar com um carinho para isso, sabe? Que acaba que, primeiro, eles, os idosos, estão mais perto. É como eu falei, morrer, bom, qualquer um de nós pode morrer a qualquer instante. Sim. A gente não fica pensando nisso. Mas eles, teoricamente, estão mais próximos, né? Às vezes, eu tive uma reflexão um pouco, antes dessa coisa do Covid, aqui com uma situação com a minha avó, que, enfim, que acaba, ela é uma pessoa extremamente próxima, mora no mesmo prédio que eu, enfim. É como uma segunda mãe, assim, né, para mim. E hoje eu tento devolver isso o máximo que posso, né? Mas, assim, ela passou por algumas situações e tudo, esteve no hospital, fez uma cirurgia, blá, blá, blá. E aí a gente fica, porque a gente egoísta que não quer perder a pessoa. Claro! Primeiro, porque ama, óbvio, porque ama, né? Porque tem carinho e tudo mais, é óbvio. Mas, assim, quando a gente não quer perder, e às vezes, não é o caso da minha avó, graças a Deus, mas o pai da minha amiga, uma situação, assim, realmente já periclitante, sabe? Assim, o cara definhando, sofrendo, até o dia que ele vai, sabe? Assim, e às vezes a gente querer ficar naquela coisa, é uma coisa egoísta a gente querer manter as pessoas aqui, né? Tipo, como se elas fossem imortais. E ninguém é imortal. Então, assim, eu tive uma reflexão, porque logo que ela saiu do hospital, aí a gente ela tem uma pessoa que vai na casa dela, tudo, mas tinha acho que 2 dias, sei lá, que não tinha ninguém, né? E aí eu falei assim, não, porque vai ter que ter gente aqui todos os dias, vamos contratar outra pessoa, no dia que a pessoa lá não vai, vem outra pessoa, porque você não pode ficar 1 minuto sozinha, porque ela tem que sair tal horas, né? Aquela coisa, né? Todos nós aqui coordenando. Como se a gente quisesse quase, andou rolando aí nos grupos de WhatsApp, agora com o Covid, uma jaula. Não sei se você recebeu e viu. Não. Com o idoso dentro. Eu vi. Com o idoso dentro. E aí, primeiro, quer dizer, aí passasse assim, uns 2 dias, e aí eu ia conversando com ela, e ela falando, não mal da menina que estava indo, né, assim, para ficar com ela, mas ela já vinha se recuperando e tal, e minha avó sempre foi uma pessoa muito independente, né, e tal. E aí ela falou assim, é porque, sabe, é chato. Ela não precisa, quer dizer, ela não precisa fazer nada aqui comigo, né? Eu tenho uma vida, né? Eu ando, eu faço as coisas, eu vou no banheiro, é normal, eu leio, eu vejo televisão. Ela fica sentada aqui do meu lado o dia inteiro tomando conta da minha vida, eu não posso nem falar com ninguém com privacidade, que não sei o quê. E aí eu comecei a ter uma reflexão, assim, e eu cheguei à conclusão de que e conversei assim com a minha mãe, com outras pessoas ali, né, pra gente tomar a decisão juntas e tal. Eu falei, sabe, eu acho que existe um risco um certo risco calculado, que é um risco que a gente precisa correr. Porque, assim, se ela tá bem,
assim, né, se ela está melhorando, ela já está se recuperando e tudo mais. E ela, poxa, ela gosta de ter ali a privacidade dela, de fazer as coisinhas dela, de costurar, de não sei o quê. Sem ter uma pessoa grudada, porque a pessoa de fato não está fazendo nada, por que não? Ela talvez possa ficar esses 2 dias mais sozinha. Talvez até a pessoa chegar à noite, ela possa ficar. Não é assim, pode acontecer alguma coisa? Pode, mas ela está mais feliz. Entende? Sim. Porque assim, eu tô querendo enfiá-la numa jaula como se eu fosse ter um controle de que, olha, não vai acontecer nada de mal com você, fique aí. E ela totalmente infeliz, quer dizer, morrendo em vida. Cara, né? Entende a reflexão? Então, assim, quando você fala, por que os velhinhos vão lá pro bar beber? Como eu falei, teria que fazer um estudo observacional de campo quando passar a quarentena. Mas, assim, me veio isso que a pessoa, quando ela já está mais próximo do fim, e eu não estou falando aqui de pessoas de 60, 70 anos, estou falando de pessoas mais velhas, né, ali mesmo. Quer dizer, essas pessoas, eu acho que eu posso imaginar, né, porque eu não estou lá. Mas eu imagino que é aquilo, né, você viveu uma vida e você ainda quer viver em vida. Sabe assim, você não quer morrer em vida, porque tem gente que morre em vida. A pessoa tem tanto medo de morrer que ela não vive, ela apenas sobrevive. Assim, sobrevive sem respirar por aparelhos, mas é quase como se fosse respirando por aparelhos. E eu conheço gente assim. Então, assim, quem sabe, né, tem a ver com isso. E quem sabe, quando a gente tem uma situação dessa ordem, eu não estou falando que os velhos agora, então, tem que sair de casa e se expor, não é isso. Mas, assim, a gente está aqui levando uma reflexão para um outro lugar, né? Mas, quem sabe, assim, numa situação de epidemia ou pandemia, ou, enfim, do que seja, ou poderia ser de outra ordem aí o problema, né, a gente, numa coisa assim de proteger extremamente, que é a coisa da superproteção, que às vezes as mães, os pais fazem com os filhos, né, que eu falei antes, assim, isso é prejudicial. Quer dizer, será que é por aí? Porque, assim, morrer, nós vamos morrer. Seja pelo coronavírus, e isso eu tenho conversado com colegas, fiz uma live com o Bruno anteontem, Bruno Lamoglia, tenho conversado com outros colegas, quer dizer, me parece que as mortes e os transtornos por conta da saúde, da perda da saúde mental, da piora da saúde mental, serão muito maiores do que o Covid-19. Tá? As pessoas falam, pode até parecer. Eu falei, não, eu acho que vai ser muito pior. Eu já vejo como sendo, até porque, eu tô falando de nível Brasil, tá? Eu não tô falando da Itália, até porque, assim, se a gente for minimamente estudar o que acontece na Itália, a gente, não existe esse tipo de comparação aqui, né? Ninguém fala sobre isso. E aí um outro ponto, assim, né, que tem a ver com isso que a gente estava falando dos velhinhos, que é aquela reflexão, né, que o Ítalo, ele traz tanto isso aí nas seus lives, nos seus textos e tudo mais, é que, de fato, as pessoas parecem que nunca pensaram nessa vida nesse mundo da cor-de-rosa, fantástico mundo de Bob, era da minha época, ou na bolha, ou sei lá, como queira dizer. Tipo assim, que, bom, pessoas morrem, como você estava falando. Cara, pode parecer frio ou duro, desculpa, mas assim, não há outro jeito de dizer uma coisa óbvia. Pessoas morrem. A todo tempo as pessoas estão morrendo. Não há como evitar. Há como, lógico, uma situação de doença e tal. Pessoas morrem de sarampo, sei lá quantas pessoas morrem de sarampo, assim, um número absurdo, eu não vou saber aqui trazer o dado agora, porque eu não tenho aqui anotado, ao redor aí do mundo, sendo que sarampo tem vacina. Pessoas morrem de tuberculose. Eu fui saber que a Rocinha é um dos maiores focos de tuberculose, não sei se é no Brasil ou até mundial, não sei. Mas, assim, talvez você já devesse saber disso. Mas, assim, eu não tinha a menor noção. Eu fui saber porque uma amiga muito próxima minha teve tuberculose ano passado. Quando eu trabalhei na UPA e na Clínica da Família, na UPA, principalmente, a gente não dá diagnóstico de tuberculose pelo exame de raio-x, né? O diagnóstico é com o teste do escarro. Mas tem graus de tuberculoses, né? Que pelo raio-x a gente sabe como médico que é tuberculose, que não é uma pneumonia. E aí, o que eu mais fiz na UPA foi diagnóstico, que não é o diagnóstico aceito, de tuberculose. Por quê? Porque a pessoa sabe que tem a doença, ela vai na UPA procurar a medicação para reduzir os sintomas que ela está tendo, mas ela não vai se tratar.
Isso. E o tratamento é gratuito. O E problema é que o existe. tratamento dá trabalho, né? A pessoa precisa Dá. ficar 3, 9 meses Sim. usando a medicação, sem beber, entendeu? Isso, sim. Tem muitas das coisas que ela está acostumada a fazer e ela não se trata e morre. Sim. E morre, sim. Quer dizer, é aquela coisa que a gente fala. As pessoas morrem, entende? Assim, pessoas morrem das maneiras mais esdrúxulas, sabe? Assim, e digamos que o meu escorregão no banho, que eu falasse, imagina que a minha conclusão, porque a conclusão, às vezes, é uma pessoa que olha que bonitinha, minha avó está tentando me escrever. Maria Amália Santosé, minha grande inspiração de vida. Te amo, vó. Imagina que no meu escorregão ali no banho, que a minha conclusão super, após uma grande reflexão fosse, olha, podia ter morrido, podia ter batido com a cabeça. Banho é perigoso. A partir de hoje, banho nunca mais. Não, faço tudo, mas banho não. Banho, imagina, uma coisa perigosa como essa. Entende? Assim, quer dizer, no nível, a gente ri porque é óbvio que é para rir, porque é no nível do irracional, mas tem pessoas vivendo assim. Então, é triste, a gente ri porque, porra, é esdrúxulo, sabe? Mas, assim, a gente não pode perder a chance de refletir sobre isso. Quer dizer, como que eu venho vivendo a minha vida? É como o Ítalo fala, é feito um idiota, é sem servir, sem ser útil para nada. Porque, assim, algumas pessoas me perguntaram, por que você está fazendo esse trabalho? Né? Porque eu, assim como a maior parte dos meus colegas, fomos afetados de alguma maneira já pela crise, digamos, né? A gente trabalha de forma autônoma e tal. Mas, assim, e eu peguei e falei, bom, comecei a oferecer plantão aí psicológico, até mais tarde vou fazer uma live um pouco falando sobre isso, diferenciando de terapia, porque existe uma certa confusão. Mas, assim, de forma gratuita. Para mim, não interessa. Mas, nossa, mas por que justo agora? Eu falei, gente, mas é porque não é sobre mim, entende? Eu tenho... o trabalho, ele existe. Quer dizer, você, por exemplo, e outros tantos que eu poderia citar aqui, são pessoas que eu olho assim no Instagram e falo, meu Deus do céu, é no nível de uma doação, de uma generosidade que chega a tocar, assim, me emociona. Entende? Eu não consigo. Isso é uma dificuldade para mim, mas não até por egoísmo, é porque eu não tenho esse ritmo, sei lá, entende? Eu não consigo, eu admiro. Mas, assim, enfim, quer dizer, e aí algumas pessoas mandam aí mensagens dizendo, porque que hipocrisia, porque a consulta é tanto. Quer dizer, em que mundo essa pessoa vive? Entende? Quer dizer, justamente assim, a gente sai de si, a gente está se doando, você, eu, tantos estão se doando, né? Por quê? Não tem um porquê, entende? É que na vida, o próprio trabalho, ele vai ganhando um sentido diferente. Ele tem vários sentidos, né? Eu falo para as pessoas que pelo menos até agora, eu vejo assim, né? Eu entendo que o trabalho que eu faço, assim, ele é algo que eu fui chamada a isso de alguma forma. Não sei se pode chamar de propósito, missão, sei lá o quê. Para mim não importa. Mas é uma coisa assim que eu realmente amo o que eu faço. Lógico que mesmo amando o que eu faço tem dias difíceis, tem dias chatos, tudo isso. Mas assim, se nada mais me restasse, se não tivesse mais nada, eu faria isso. Eu seguiria fazendo, sabe assim, sem ganhar nada. É isso, assim, é a minha doação para o mundo, eu acho. É o que eu de melhor posso fazer. Ajudar pessoas, sabe assim? Então, cada um vai encontrando isso. Agora, é lógico, a gente vive num mundo, a gente precisa comer, pagar contas, sobreviver, mas é porque não é só isso, né? A coisa vai ganhando um sentido maior, um papel social. Pri, não tô te ouvindo. Eu tô te vendo e você mexendo a boca, mas não tô te ouvindo. Do nada, assim. Pessoal, vocês estão escutando ou sou só eu? Alguém escreve alguma coisa aí, por favor. Sigo sem escutar. Está sem som. Mas as duas estão sem som? Até eu ver. Ou... voltou. Voltou.